Oiê, começando mais um diário de qualificação por aqui e hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre o que é uma qualificação. Eu conversei com alguns estudantes de áreas parecidas com a minha, de áreas diferentes, e descobri que nem todo mundo qualifica, principalmente no mestrado. Então hoje nesse vídeo eu quero falar para vocês um pouco sobre como que é a qualificação na área de Ciências Sociais / Sociologia, que é a minha área, e o que eu preciso ter para qualificar o meu trabalho. Durante a minha dissertação de mestrado, eu sempre tive a ideia de que para qualificar eu precisava da estrutura completa da dissertação, mas em conversa com meu orientador eu descobri que isso não é verdade. Para qualificar, cada PPG e cada professor vai solicitar algum material para você apresentar para uma banca. Então, a qualificação, ela é na verdade um momento onde você conversa com uma banca, apresenta o seu trabalho e esses professores que vão formar a sua banca, no mestrado eu acho que são 2, no doutorado agora são 4, eles vão avaliar o seu trabalho, lhe dar dicas para continuar o trabalho, vão falar o que funciona, o que não funciona, porque é aquele momento onde os seus pares vão olhar o que você está produzindo e vão conseguir te auxiliar nessa caminhada que é o mestrado e o doutorado. Então, em diálogo com o meu orientador, o que a gente decidiu? Para qualificar, eu preciso ter uma introdução bem estruturada, onde eu vou apresentar o tema, a metodologia, um pouco da teoria e como vão seguir os próximos capítulos. Depois eu tenho um segundo capítulo, que nesse capítulo eu tento mostrar um pouco sobre o ensino superior, relação de gênero, mercado de trabalho, já com os dados que eu tenho tabulado do censo de 2000, 2010 e 2022. Depende de cada professor, de cada PPG, você precisa conversar com o seu orientador para saber o que você precisa qualificar. Eu tenho amigas que são, por exemplo, da área da educação e elas qualificam um projeto. Então, elas têm a estrutura do projeto, que normalmente a gente faz para ingressar no mestrado e no doutorado, e é isso que elas vão qualificar. É diferente, mas cada área vai seguir algum tipo de qualificação. Eu sei que o momento de qualificação, de apresentar o trabalho para pessoas importantes, pessoas que são da área e que normalmente estão citadas no nosso texto, pode ser um momento de pânico e de muito nervosismo. Mas a gente tem que entender que aquilo ali é um grupo de trabalho. As pessoas, elas não estão ali para te destruir, ou não deveriam estar ali para te destruir. Elas estão ali para te auxiliar a qualificar o seu trabalho, a seguir com o seu trabalho, porque o nosso orientador, mesmo que ele tenha ligação com o nosso tema, ele não necessariamente sabe de tudo. Então, às vezes, trazer alguém para a banca que é especialista numa metodologia, ou é especialista em uma parte do seu tema, por exemplo, o meu orientador trabalha com o mercado de trabalho, mas o foco dele atualmente é ensino superior. Então, a minha ideia é trazer alguém que vai trabalhar com o mercado de trabalho para me auxiliar nessa área. Não que meu orientador ele não entenda disso, mas uma pessoa especializada pode olhar lacunas e problemas na sua tese ou dissertação que talvez você e seu orientador não viram. E quem escolhe a banca de qualificação? Normalmente é um diálogo entre o orientando e o orientador vai guiando o aluno através tanto da literatura quanto dos seus próprios contatos a escolher aqueles indivíduos que vão compor a banca e que vão conseguir auxiliar o aluno no desenvolvimento da tese ou da dissertação. Então tem essa troca entre orientando e orientador para que tenha a melhor banca possível para auxiliar. E, gente, escolham uma boa banca, porque às vezes pode acontecer do professor ser maravilhoso, mas todo mundo sabe que, na verdade, ele tem uma rixa com seu orientador, ou ele não gosta muito de participar de banca, e vai pra banca, te destrói e você fica frustrado, decepcionado e sem vontade de continuar com o seu trabalho. Isso não é para acontecer. Você precisa ir para a qualificação também para ter esse ânimo, essa vontade de continuar o seu trabalho. E assim, preciso dizer, depois que passa a qualificação, parece que o trabalho anda. Então não fique adiando a sua qualificação. Uma dica que eu posso dar para vocês, que eu fiz no mestrado e foi assim, a pior coisa que eu poderia ter feito foi ficar com medo de mandar o meu texto para o meu orientador. Eu tinha essa ideia de que o texto tinha que estar perfeito, redondo,
Mas, gente, ele nunca vai estar. E a gente não pode passar pelo processo de autocrítica. Claro, a gente tem um processo de autocrítica, de ver se tá bom, se não tá bom. Mas o nosso orientador tá ali para orientar e apontar os erros. Se a gente ficar só a gente apontando o erro no nosso trabalho, a gente nunca vai andar com aquilo. A gente tem que ter essa ideia e essa coragem de mandar para o orientador o trabalho para ele ser qualificado. Tá, e agora você pode estar se perguntando, como que eu sei quando que eu tenho que qualificar? Isso vai depender também de PPG para PPG. PPG é programa de pós-graduação. Normalmente é na metade do mestrado e na metade do doutorado, mas isso pode variar muito. Então, você tem que conversar diretamente com o seu orientador e entender os prazos e se organizar para enviar o trabalho para a banca, porque normalmente os professores pedem um mês para conseguir ler e avaliar o seu trabalho, porque a gente precisa entender também que os professores estão trabalhando, eles têm seus orientandos, eles têm suas demandas, então eles não podem ficar à disposição só para ler a sua tese ou a sua dissertação. Você precisa mandar o texto com tempo hábil desses professores realizarem uma boa leitura. E hoje eu passei o dia inteiro reestruturando a minha introdução. A introdução é uma coisa que vai estar pronta só lá quando a gente defender, porque ela vai passar por vários processos de alteração, mas eu estou escrevendo para a minha qualificação. Então tem alguns elementos que são essenciais que precisam ter dentro da minha introdução para os professores entenderem o que eu quero. Minha temática, a explicação dessa temática, precisa ter como que essa temática está posicionada no campo, né? E também o que se tem estudado sobre essa temática que eu tenho interesse. Eu preciso mostrar para eles da onde que vem a minha lacuna. Além disso, eu preciso apresentar a minha teoria, que é como que eu vou olhar para os dados, como que eu olho para essa temática, que seria... A teoria seria mais ou menos os nossos óculos, né? Como a nossa lente de pesquisa, a metodologia e uma breve explicação de como vão ser os próximos capítulos, para entenderem para qual caminho eu vou seguir. Atualmente, eu vou mostrar para vocês, eu tenho umas 7 páginas de introdução. Eu preciso ter, acho que no mínimo umas 20 páginas, que é mais ou menos o que o meu orientador solicita. Também vai variar de cada orientador, né? Então, assim, converse com seu orientador, porque eles sabem como funciona a sua área, eles têm esse conhecimento, eles sabem mais ou menos quantas páginas precisa ter o seu trabalho. Mas, assim, ele não está finalizada essa introdução, nem de longe ela está finalizada, mas eu queria escrever, assim, tudo que vinha na minha mente, tudo que eu achava que precisava ter, e agora eu tô ajustando, eu tô amarrando as informações. Eu tô com um problema, deixa eu virar vocês pra cá, pra conversar com vocês. Eu tô com um problema porque eu passei esses últimos 2 anos do doutorado só escrevendo artigo. E a forma de escrever artigo é diferente da forma de escrever a introdução e uma tese. Então eu tô sentindo que a minha introdução tá ficando muito enxuta e tá ficando num formato de artigo. Não sei se vocês vão me entender. Acho que a introdução da tese ela tem que ser um pouco mais longa, um pouco mais descritiva. E o que eu tô fazendo, eu acho que eu tô deixando bem enxuto, assim. Mas, de novo, eu vou escrever até onde eu acho que tá suficiente. Vou mandar pro meu orientador e vou deixar ele falar se tá de artigo, se não tá. Porque, assim, se eu ficar o dia inteiro olhando para isso e falando, isso aqui tá com cara de introdução de artigo, eu não vou conseguir avançar e nunca vou mandar para ele. Só para explicar para vocês o que eu estou fazendo agora. Eu, todo dia, quando eu abro a introdução, eu faço uma leitura de tudo que eu já escrevi para entender para onde que eu estou caminhando. Eu não gosto de, parei aqui, vou continuar diretamente daqui. Não. Eu escrevo todo dia um pouquinho, então eu preciso reler toda a introdução para entender o que eu já falei, como que eu falei, o que ainda falta falar. E é isso que eu estou fazendo nesse momento, relendo, e vou voltar para a parte que eu estava escrevendo na última sessão de estudos da qualificação. Porque, como eu disse no vídeo anterior, eu estou me dividindo entre qualificação e também um artigo.
mais um dia e mais uma escrita da introdução e construção da minha qualificação, né, do meu texto de qualificação. Hoje eu tô começando a estudar um pouco mais tarde, mas o importante é começar. Nesse momento eu já fiz aquele processo que eu comentei com vocês de fazer a leitura de tudo o que eu escrevi, né, pra minha introdução. E aí eu percebi que tem algumas partes que eu preciso escrever sobre questões de gênero que eu ainda não tenho um conhecimento forte pra escrever. Eu sinto que ainda faltam algumas coisas pra eu conseguir desenvolver bem essa parte, né? Porque eu vou falar sobre síndrome de impostora, sobre esse hábitos, né, da criação feminina ligada ao cuidado, enfim. E para isso eu preciso fazer algumas leituras. Acho que é importante a gente entender que quando a gente vai sentar para escrever, não necessariamente a gente tem todas as coisas prontas, leu todos os textos, leu todos os livros. Esse processo também é uma construção. Então tá tudo bem ter que voltar, parar e ler alguma coisa ou vários artigos, vários textos para conseguir desenvolver 2 parágrafos, que é isso que está acontecendo comigo. A nossa introdução, a nossa tese, o texto, ele é uma construção. Então, às vezes a gente vai ter que parar, repensar e perceber que a gente não leu ainda tudo que a gente precisava ou não conseguiu construir o pensamento que a gente precisa para escrever aquela parte, né, da tese ou dissertação, que nesse caso, eu preciso focar mais nas relações de gênero. Vou mostrar pra vocês o que eu baixei. Eu baixei principalmente um texto do Bourdieu. Baixei assim, são 3 textos que eu acho que vão me ajudar a ter essa construção do que eu quero escrever nesses 2 parágrafos. E eu vou olhar também as referências que eles citam para conseguir ter outras referências para continuar lendo e escrevendo sobre essa questão de gênero, né? Um dos textos é um livro do Bourdieu, que é a Dominação Masculina. Eu vou deixar a capa aqui para vocês. Eu nunca li esse texto, mas foi uma recomendação de uma colega que trabalha com questões de gênero e mercado de trabalho também, mas por um outro viés. Olhar para isso, né? Olhar para Bourdieu para pensar também essa questão de gênero. Outro é um artigo que vai falar sobre segregação de gênero em cursos, né? Em 44 países. Eu achei bem interessante. É da Maria Charles e da Karen Bradley. Interessante que essa questão de segregação, de gênero, grande parte das vezes são mulheres que escrevem sobre isso, né? Então, normalmente são autoras. Eu achei um texto bem interessante, gostei que são 44 países que elas estudam, né? E que trabalha justamente com Fields of Studies, né? Que é esse campo de estudos, né? Que seria essas áreas de estudo, que é com isso que eu tô trabalhando. Para as minhas referências, o que eu tô usando ultimamente é o Zotero. Então eu tenho aqui todos os textos da tese até o momento, né? Eu tenho 37 itens. Não cadastrei todos os textos ainda, tenho que fazer isso. Inclusive esse que eu acabei de baixar do Bourdieu. Eu vou dar uma olhadinha aqui. O terceiro texto que eu baixei é Trabalho e Gênero no Brasil nos últimos 10 anos, da Maria Cristina Aranha Bruschini, da Fundação Carlos Chaga. É um texto também muito recomendado dentro da área, né, que estuda gênero e mercado de trabalho. Foi nesse trabalho aqui que eu vi o outro artigo. Eu vou começar a ler eles agora. E eu queria conversar com vocês, falar isso pra vocês, que tá tudo bem. Às vezes a gente acha que a gente vai tirar um tempão, assim, durante o doutorado, durante o mestrado, pra ler tudo que a gente tem que ler. E aí sim a gente vai começar a escrever. Eu acho que pra mim isso não funciona, porque eu sempre vou precisar de algum ponto aqui ou ali pra ser retomado, ou pra incluir alguma leitura, né, pra construir o meu pensamento. E eu acho que se eu ficar com essa ideia de que eu preciso ler tudo que eu tenho que ler pra começar a escrever, eu nunca vou começar a escrever. Porque eu sou do time que eu acho que eu nunca vou ter lido tudo que é suficiente. Então eu vou começar a ler. Eu só quero mostrar pra vocês os softwares que eu tô usando pra fazer tanto as minhas anotações quanto a leitura e as minhas referências. Já vou mostrar pra vocês. O que eu uso pra ler é o Samsung Notes.
Eu acho ele maravilhoso, posso ter várias e várias pastas. Eu tenho aqui minha pasta da tese, né? Dividida em artigos sobre gênero, só da Cláudia Goldin. E aqui segundo parágrafo, que é o que eu vou escrever agora. Então eu tenho esse texto aqui do Bourdieu, eu preciso cadastrar ele. ISBN, então vou botar no meu Zotero aqui o ISBN, que é esse número assim. Aqui, que eu coloquei, né? E eu vou dar Enter. E agora ele vai procurar esse livro. Ó, encontrou aqui, ó, dominação masculina. Aqui, ó, ele não colocou o nome, né, do Bourdieu. E aí, botou o ano, deixa eu ver se é esse ano mesmo. Tem que sempre conferir essas informações. Ah, é 2002, ó, 2022. É de 2002. Abri aqui um arquivo em branco. Aí eu vou fazer a citação, né? Escrevi lá o texto, papapá. Vou fazer a citação e clico aqui em adicionar. Vai me perguntar qual é a norma, eu quero norma BNT. Tá aqui, ó, Bourdieu. Ponto. Acho que eu não dei Enter lá no Zotero. Não dei, ó. Aí aqui para atualizar eu só clico aqui, ó, e atualizar. E atualizou, ficou aqui a referência. Depois eu posso vir aqui e incluir a bibliografia, né, as referências. Ele vai vir certinho. Então, gente, eu vou passar agora o resto da noite lendo os textos que eu comentei com vocês e resumindo para conseguir escrever amanhã a minha introdução. Eu acho que no próximo vídeo eu estou pensando em falar um pouco sobre como que eu estou estruturando a introdução e o que eu estou pensando para cada capítulo. Vou mostrar para vocês antes de finalizar a minha companheira. Tchau e até o próximo vídeo.